Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do Fundo de Investimento Imobiliário Terras Agrícolas BTG Pactual, BTRA11, fundo aí do agronegócio. Então vamos ver qual foi o desempenho dele em agosto, fundo que anuncia seus proventos ali próximo ao 18º, 16º dia útil do mês, né? E paga sempre ali próximo ao último dia útil do mês. Então pagou no último dia 29 agora somente os seus proventos, tá? Então, e o relatório saiu aí agora também o dia 28, dia 29 de setembro. Então tá atualizado aqui, vamos ver as informações do Betra11, tá? E se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações e deixa o seu like. É tudo de graça, mas você ajuda muito a gente aqui no canal, tá? Vou deixar esse link desse relatório também na descrição do vídeo, assim como o link do nosso grupo do Telegram. E também a nossa área de membros está aberta. Visite lá e ajude a gente aí a continuar nosso trabalho também. E também tem vantagens, é claro. Bom, vamos lá, né? A gente vai fazer também análise financeira aqui, ver como é que está o caixa do fundo, né? Ver como é que está a situação. Tá bem interessante aqui. O fundo está mais de 44% descontado no mercado. Eu entrei no fundo em junho, tá? Eu peguei o fundo ali a um preço bem interessante, já abaixo dos 75. E estou apostando aí, na verdade, né? Investindo para que aí daqui a 1, 2 anos, de repente, o fundo se recupere aí, né? Tem algumas situações que o fundo tem aí cumprido a legislação, né? E tem corrido atrás dos direitos aí referentes ao BTRA11. Então a gente vai ver isso tudo aqui no relatório, fique atento aí, tá? Isso não é nenhuma indicação de compra nem de venda, tá? Eu virei cotista agora também, as minhas opiniões serão como cotistas e investidor do fundo. Vamos lá então, o fundo que investe em terras agrícolas, né? Proporciona rentabilidade, né? Valorização das cotas, né? E tem aí então seus investimentos voltados para as terras agrícolas produtivas ou em fase de transformação como uma oportunidade. Bom, é um fundo semelhante ao RZTR, né? O RISA Terrax, compra imóveis então, fazendas, né? Terras agrícolas, naquele estilo de contrato Selen-Leaseback, né? Compra do proprietário, né? O antigo proprietário, no caso, ele vira inquilino e tem uma opção de recompra caso seja aí, tem aí a adimplência, né? Pague em dia, cumpre todas as suas obrigações, pode no final do contrato ter as suas opções de recompra do imóvel a preço acordado a mercado. É o que diz aqui esse último parágrafo. Então a gente vai ver aqui mais para baixo algumas informações aqui, algumas características do fundo que tem desde julho de 2021 administrado e gerido pela BTG Pactual. Tem uma taxa de administração que inclui taxa de gestão de 1,20 sobre o valor de mercado, porque sobre o PL não é porque ele integra o IFIX. Né? Então a base dele é 1,20 sobre o valor de mercado. A taxa de performance do fundo é 20% daquilo que excedeu o IPCA mais 4% ou o NTNB mais 2%. Só fez realmente a emissão inicial do fundo, né? Tem mais de 3 milhões e 300 mil cotas emitidas a um fundo na base 100. Ele que está com valor patrimonial, né, em relação ao mercado bem abaixo do valor de mercado. E ele é para investidores em geral e com prazo indeterminado. Esses aqui são os valores e os destaques financeiros, né? O valor de mercado do fundo 238 milhões. O fundo para mercado encerrou agosto a R$ 70,80. Hoje, dia 2 de outubro, encerrou, né? Já está aí na parte da noite. E o valor patrimonial do fundo 422 milhões de reais. Valor patrimonial 125, inclusive aumentou aí nesse último mês o valor patrimonial. E o fundo encerrou aí 2 de agosto, como eu estava falando, a 68,50, chegou a estar cotado ali a 64,50 na semana passada, na última semana de setembro, né? Infelizmente já não tinha mais dinheiro para comprar mais nada, mas sigo olhando aí o fundo, né? Tenho aí minha menor posição hoje de todos os meus fundos é o BTRA11 hoje, mas sigo aí aproveitando aí os preços, né? Para mim tá um baita preço, visto que a gestão está fazendo para regularizar o fundo, tá? Isso, é claro, tem aí um embasamento. Rendimento mensal 56 centavos, dividendo generalizado 9,5%, tem mais de 21.760 investidores. Prazo de vencimento médio dos contratos, que não são muitos, né? 5 anos, 6 ativos, liquidez média no mercado secundário
600 mil de média diária, né? 100% dos contratos são atípicos e uma área de mais de 10 mil hectares de área total. Mais para baixo a gente verifica que os comentários do gestor e fala sobre a receita bruta, né? Então apurou uma receita bruta de 1,2 milhões, 36 centavos por cota. Sabe que o fundo está com alguns problemas, né? Em relação ao seu portfólio. Resultado líquido após as despesas foi de 864 mil reais, que 26 centavos por cota. Isso já o terceiro mês consecutivo praticamente. Ele vem com esse resultado aqui abaixo. Distribuiu 56 centavos por cota. Ainda está com um resultado acumulado aí até interessante. A gente vai ver isso tudo aí. Ainda tem um valor a receber da venda de um imóvel. Tá? E os rendimentos foram integralmente distribuídos no dia 29 de setembro. Como eu falei, foi pago na última sexta-feira. Aqui os rendimentos, a evolução deles, né? Então, nos últimos 3 meses, o fundo segue distribuindo 56 centavos, utilizando a sua reserva não distribuída. R$ 9,40 por cota foi distribuído nos últimos 12 meses. E o portfólio, ele comenta aqui que a base, o patamar, na verdade, de distribuição dos proventos não reflete as últimas movimentações realizadas pela gestora. Isso porque o lucro da venda da Colibri, da Fazenda Colibri, divulgado aqui no dia 8 de agosto, ainda não está refletido no mês de agosto, né? Então vai ser recebido aí e vai ser visto no terceiro trimestre de 2023. Então, fundo com a venda dessa Colibri, né, teve um ganho de capital interessante. E isso vai ser distribuído para os cotistas nos próximos meses. Bergamasco, então, aqui ele fala sobre essa fazenda Três Irmãos, localizada lá em Itapurá, Mato Grosso. O fundo está com ela já disponível aí para fazer a prospecção de mercado, né, fazer qualquer tipo de contrato, né, ou mesmo vendê-lo, né, vender a terra, já que então ficou a ficar inadimplente. O fundo aí rescindiu o contrato, né, e com isso o direito de recompra não teve pelo Bergamasco, né, pela antiga arrendatária. Grupo Rendis, esse nome esquisito aqui, teve aí então um reajuste pelo IPCA nos últimos 12 meses, IPCA agora acumulado de agosto, né? E o pagamento antecipado de 12 meses de aluguel. Então, esse grupo aí já antecipou os aluguéis referente a julho de 2024 e isso pode refletir também no caixa ainda deste ano, né? Já que teve essa antecipação, já que a distribuição, ele é um FII, o Betra é um FII, não é um FIAGRO, então ele é obrigado a distribuir 95% do seu resultado de caixa semestral, então provavelmente vai ter um baita rendimento aí caso o fundo aí distribua corretamente segundo a legislação, né? Claro que ele vai distribuir, e isso representa aproximadamente 12% do patrimônio líquido do fundo. Fazenda JR concluiu o processo aí de rescisão, o fundo segue aí agora na reintegração de posse da propriedade, na mesma situação da Bergamasco, né? Para vender ou para arrendar, primeira oportunidade que apareceu, o que ele vai fazer, já que também o grupo JR perdeu o direito de recompra por conta da inadimplência e da rescisão contratual. Bom, vamos lá então, aqui ele fala mais para baixo sobre a rentabilidade. Então, a gente verifica que a rentabilidade do BTA está bem abaixo do IFIX, está bem abaixo do CDI, né? Por conta da queda do valor de mercado, né? Então, o fundo está muito abaixo do valor patrimonial. Aqui em agosto está fechado praticamente na mesma coisa que está hoje, em torno de 45% abaixo do valor patrimonial está o valor de mercado. Ele fala também sobre aqui o grupo JR Bergamasco, que eu já falei lá em cima, né? Eles perderam a opção de recompra e essa baixa dessa opção, né, como ela é registrada como um passivo, né, essa baixa aí vai refletir um passivo menor também no fundo, tá? Então, esse direito do arrendatário é uma obrigação do fundo, ele é registrado lá no passivo do fundo como uma obrigação. Então, como o fundo não tem mais essa obrigação, ela foi baixada do passivo. Bom,
Vamos mais para baixo aqui, ele fala sobre IPCA, né? IPCA teve uma alta de 0,23% em agosto, acumulado de 4,61%, foi o reajuste inclusive daquele grupo lá que eu falei lá em cima, não vou falar o nome de novo deles que é muito complicado. Aqui o volume financeiro e concentração por ativo, o fundo tem aqui então 354 milhões em imóveis, 21 milhões em contas a receber, 100 milhões daquela venda ali que vai refletir no terceiro trimestre, receitas de venda de propriedades, 100 milhões de reais. Essa é a composição, claro que nem tudo isso aqui é o ganho de capital, né? Renda fixa 35 milhões, o fundo tem renda fixa. E aqui então, com as opções de recompra, ainda que ainda está registrado de alguns dos contratos em vigor, né? E as contas a pagar, o fundo tem 422 milhões de patrimônio líquido. 68% são imóveis, contas a receber 27%, né? Já que essa aqui está bem alta aqui. Renda fixa 5% e outros aí não chega a 1%. Mais para baixo a gente verifica a receita mensal. Então, principal aqui o grupo Rendes. Rendes, acho que é isso mesmo, né? Rendes, 11 centavos por cota. Rui Prado, 15. Receita financeira, né? Que o fundo está com caixa bem interessante aqui, 35 milhões. E mais esses 100 milhões que vai entrar também vai gerar uma receita muito interessante financeiramente aqui para o fundo. Né? Então, sem pressa para realocar o valor, já que né, a renda fixa está bem atrativa aí. Então, sem pressa para realocar esse recurso de venda, né? Deixa render na receita financeira e pega uma oportunidade melhor. É justamente, eu acho que é o que a gestão vai fazer. E o resultado do fundo então foi 26 centavos, né? 1,11 é o resultado acumulado a distribuir e 56 centavos foi o resultado distribuído pelo fundo, ainda está com o resultado acumulado aqui bem alto. E nos pagamentos dos proventos, como eu falei, o fundo faz ali a divulgação dos últimos a divulgar, né? E paga 5 dias úteis depois. Né? Esse então relatório referente a agosto, o fundo é obrigado a distribuir 95% do resultado oferido. Então, provavelmente, esse ano promete aí um bom resultado, uma boa distribuição para os cotistas. E o que a gente verifica, ó, o resultado caiu a partir de julho, né? O preço caiu junto, mas teve aqui ganho de capital, ó, de vendas de propriedades, né? E o que está segurando aí esse rendimento é justamente esses ganhos de capital que o fundo tem oferido, né? Foi 1,82 em julho, então ele segue distribuindo aí gradativamente agora até dezembro, né? E com esses ganhos de capital que vão adentrar aí no terceiro trimestre, essas antecipações de aluguéis do grupo Red, né? Provavelmente o fundo vai manter uma distribuição aí bem interessante para o cotista. Aqui é a carteira de ativos, não teve muitas modificações, né? Já que o fundo não fez nenhuma movimentação de venda a não ser o do Colibri, né? Aí já recente. Então, milho, soja é o principal, algodão ali 10% dos ativos das culturas produzidas pelos arrendatários, né? Tipo dos contratos são contratos atípicos, né? Já que a maioria ali por Saley e Zenbeck. E o indexador é o IPCA, 100% deles, base de vencimento de média dos contratos 5 anos, a maioria vence, 74% vence a partir de 2031. E o próximo reajuste agora só em maio do ano que vem, mantendo esses contratos em vigor atualmente. Na carteira de ativos também não teve muitas modificações. O fundo então está aí com essa fazenda aqui do grupo Bergamasco, Fazenda JR, que ainda dá o nome dos proprietários, né, dos arrendatários, aí à disposição para fazer essas negociações de venda e ele representa uma bela fatia do patrimônio do fundo, praticamente metade. O fundo conseguindo vender essas fazendas e fazendo uma recompra bem interessante, o fundo pode ter aí, né, uma ótima reoxigenação no seu portfólio. E mais para baixo é o portfólio em si, né? Então você pode fazer aqui então a leitura, né, do portfólio, baixando o relatório que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Esse aqui é o portfólio do fundo, são 6 imóveis atual. Aqui tem alguns em processo de venda, né? Esse daqui é em processo de venda, esse aqui em processo de negociação, outro aqui em processo de venda e praticamente o fundo mantendo 3 ativos. E esse JR provavelmente mais para frente vai entrar também em processo de negociação ou em processo de venda. E os únicos que estão gerando realmente algum tipo de receita para o fundo de locação, né? É esses dois aqui, os dois primeiros da Rui Prado do grupo Rendes.
Bom, aqui é o volume médio negociado do fundo, né? Então, o fundo, com a queda no preço, né? Acaba caindo a liquidez no mercado. Mesmo assim, o fundo está com uma negociação tá interessante, 600 mil de negociação média diária no mercado secundário, um volume total de mais de 14 milhões e meio e a rentabilidade foi negativa novamente, né? Teve uma queda realmente. Quando eu entrei no fundo lá em julho estava R$ 75, então ele já caiu para 70, já caiu para 65, então encerrou agosto a 70, rentabilidade negativa de 6,5%. Então andou na contramão do IFIX. E para encerrar, vamos ver lá como é que está então a situação financeira do fundo, né, através do informe mensal, já que comum nas nossas leituras, né, a gente acompanha também os informes mensais, já que para alguns é difícil fazer a leitura, porque tem as nomenclaturas contábeis, né? Então a gente verifica que os ativos 509 milhões, fundo com patrimônio líquido de 422 milhões de reais. Mais para baixo a gente vai verificar que o fundo tem uma liquidez interessante, tanto é que aqueles 35 milhões que a gente viu lá, né? Esses 34.712. E o que está rendendo uma boa receita financeira para o fundo, né? Essa receita, essa disponibilidade aqui, é claro, não é somente os ganhos de capital, também são os valores principais dos ativos, soma tudo, né? Tanto o ganho quanto o valor principal, mas o que vai para a distribuição só é o ganho de capital, né? Já que o restante já faz parte do patrimônio. E o que a gente verifica aqui é que o fundo tem então 353 milhões em imóveis para renda, que são as fazendas, né? Rendendo ou não, é imóvel para renda. E o que a gente vê de interessante aqui é o valor a receber, né? Então o fundo tem 100 milhões de valor a receber da venda de imóveis, provavelmente aquele que ele falou lá daquela fazenda da Colibri, né? Que está para receber no terceiro trimestre, 100 milhões de reais. Vamos ver qual vai ser o percentual aqui de ganho, né? Quando ele for para o resultado ali de caixa, a gente vai verificar qual foi o ganho desses 100 milhões de reais, eu não me recordo. E aqui a gente também tem valores a receber de aluguéis, né, já que o relatório de agosto. Então, competência de agosto se recebe em setembro. É esse valor aqui que ele vai receber, 6 milhões e meio de reais. É o valor apropriado, né, o valor contábil apropriado aqui nas demonstrações. E o que ele tem de passivo está aqui embaixo. Né? Então, o fundo tem aí instrumentos financeiros derivativos 61 milhões de reais, que aqui são as opções de recompra, né? São as opções de recompra dos arrendatários atuais, provavelmente, já que já refletiu a baixa, eu acho que já refletiu a baixa, inclusive, aqui, daqueles dois que a gente falou, da Bergamasco e do grupo JR também. Né? Então, esse aqui, 61 milhões, é aquelas obrigações que o fundo tem de direito de recompra dos antigos proprietários atuais arrendatários. E outros valores a pagar, 17 milhões e meio, não especifica aqui, e essas taxas aqui são a rendimento a distribuir, que é rendimento de 56 centavos, taxa de administração a pagar 258 milhões de reais, que dá um passivo de 86 milhões de reais. Então o fundo até está saudável financeiramente, já tem um valor a receber bem interessante aí, que vai complementar o caixa do fundo, já está com caixa interessante, né, praticamente aí 5 vezes o seu resultado, né, até um pouquinho mais. E em relação às despesas, essa proporção é muito maior, cobre por muitos meses as despesas que o fundo tem atualmente, ok? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sigo aportando no Betra, meu fundo mais novo aí que eu adquiri, né, o Betra 11. Não porque ele está bem, mas porque ele tem uma possibilidade aí de retomada, né, já que a gestão está se movimentando aí e cumprindo o que lhe cabe, né, correndo atrás dos direitos dos cotistas. Então, estou acreditando nisso e investindo no B11, claro, não é nenhuma indicação. Siga a sua estratégia. Essa é a minha estratégia em relação ao B11. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.